Obrigado, Espírito Santo. Glória a Deus, família. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Amém. Dê um sorriso aí para o irmão que está do seu lado. Diga para ele, não foi por você. Jamais será por você. É por Jesus. Tudo é por Ele. Tudo é para Ele. Tudo vem dEle, tudo voltará para Ele. Amém, igreja? E quando nós entendemos isso, a nossa caminhada se torna tão mais leve, tão mais suave, tão mais suave, tão mais leve. Quando nós congregamos no ajuntamento de pessoas como este, deveria ser o momento em que nós precisamos parar tudo. Nós estamos lidando e recebendo. Glória a Deus, irmão Jimmy, irmã Josi, sejam bem-vindos, que alegria, glória a Deus. Nós estamos lidando com a eternidade. E existe algo mais importante do que a sua eternidade? Existe? Só Jesus é mais importante que a nossa eternidade. E em segundo lugar, é a nossa eternidade, aonde nós passaremos a nossa eternidade com o Senhor. Aonde nós passaremos a nossa eternidade com o Senhor. E eu quero te pedir que você feche seus olhos agora. Estenda suas mãos para cá. E ore por mim, por favor. Aleluia, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Pai, não há outro Deus além de Ti, Senhor. Pai, nós nos submetemos debaixo do Teu senhorio neste momento, Senhor. Pai, eu submeto minha carne, o meu eu, as minhas palavras, eu submeto o meu espírito ao Senhor. Para que prevaleça somente o Teu Espírito Santo, fluindo aqui neste lugar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, família? O livro do profeta Oséias, existe um versículo nele que é muito chave, aonde o profeta Oséias, tremendamente usado pela parte de Deus, pelo Senhor, ele declara que o povo perece por falta de conhecimento do Senhor. E nessa tarde, orando e buscando ao Senhor, o Senhor me levou nessa passagem, e isso me trouxe um temor muito grande. E eu gostaria de ler com você Oséias capítulo 4, verso 1, para que nós venhamos a chegar aonde nós precisamos chegar nessa noite. E a palavra do Senhor diz assim: Filhos de Israel, ouvi a palavra do Senhor, pois o Senhor tem uma acusação contra os habitantes da terra, porque não há verdade, nem bondade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem maldição, mentira, assassinato, furto e adultério, há violências e homicídios sobre os homicídios. Por isso a terra se lamenta, e todos os seus habitantes desfalecem, juntamente com os animais do campo, e com as aves do céu, até os peixes do mar morrem. Entretanto, que ninguém venha a contender e que ninguém repreenda, pois a minha contenda é contigo, ó sacerdote. De quem é a contenda do Senhor? Contra quem? Contra o sacerdote. Mundema, consegue tirar a luz da TV para mim? Senão não consigo ler bem, por favor. Entretanto, que ninguém venha a contender e ninguém repreenda, pois a minha contenda é contigo, ó sacerdote. Olha para o sacerdote aí do seu lado. O sacerdote não é só o pastor. O sacerdote somos todos nós. Homens da nossa casa.
ó sacerdote. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta tropeçará contigo de noite, e eu destruirei a tua mão. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E porque rejeitaste o conhecimento, eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus. Obrigado, meu irmão. E eu me esquecerei dos teus filhos. É interessante que nós sempre falamos que o povo perece por falta de conhecimento da palavra de Deus. Porém, é necessário alguém que ensine a palavra de Deus. E a palavra do Senhor está denunciando o falso sacerdócio. O falso servir a Deus. E essa denúncia, trazendo para os nossos dias de hoje, se estende a todos os sacerdotes, porque todos nós, eu e você, homens de Deus, somos sacerdotes escolhidos a dedo por Deus para este tempo. Seja sacerdócio da nossa casa, seja sacerdócio da nossa família, seja sacerdote na igreja, aonde quer que seja. Eu e você, como sacerdotes, temos o dever e a obrigação de ensinar a palavra de Deus. Sabe por que essa geração é a geração que mais deveria conhecer a Deus? Porque ela é a geração que mais informações tem na face da terra, porém é a geração que menos conhece a Deus. Ela acha que conhece a Deus, porém, infelizmente, ela não o conhece. Quando você conversa com um judeu, e se você perguntar para ele o porquê você vai ao templo, ele vai dizer para você: eu vou ao templo para adorar a Deus. Ele não vai ao templo para buscar algo em troca das mãos do Senhor. Não, ele vai para o templo somente para adorar a Deus. Ele não vai para mais nada no templo. Só que a nossa geração aprendeu a ir à igreja para buscar algo da parte de Deus. A nossa geração aprendeu a servir Deus pelas mãos dele e não simplesmente por buscar a presença dele. Mas a culpa é de quem? É dos sacerdotes, infelizmente, que não ensinaram a nossa geração da forma que deveriam ser ensinados. Consequentemente, nós vemos uma igreja imatura, uma igreja que muitas vezes vive no leitinho, uma igreja que muitas vezes ela carece de um tapinha nas costas para que ela faça algo para Deus. Ao passo de ser aquela igreja que literalmente, verdadeiramente entrou na terra prometida e está conquistando a terra para o seu Deus, que não é sobre nós, é sobre Ele. Passarão os céus e a terra e a palavra de Deus jamais passará. Todas as coisas foram feitas por Jesus, por meio dele, para ele, e tudo voltará para quem? Para mim e para você? Não, voltará para ele. Então não é sobre nós. Nunca foi e jamais será sobre nós. É sobre Cristo, irmãos. É sobre Jesus o tempo todo, sempre foi sobre Ele. E quando nós entendemos o verdadeiro significado de congregarmos, muda o sentido da nossa vida, muda o sentido do nosso culto. Muda totalmente a nossa vida e o principal, a nossa geração aprendeu que é sobre nós, igreja, não é sobre nós, é sobre Ele. A nossa geração precisa entender que não é sobre nós, é sobre Cristo. Sempre foi sobre Ele. Desde o Gênesis, o Pai estava apontando para algo. O Pai estava desejoso de revelar o segredo para a humanidade. Desde o Gênesis até Malaquias, o Pai estava revelando, desejando revelar os segredos do coração dele para a humanidade. E de repente, no livro de Mateus, após 400 anos de silêncio da parte de Deus, Deus resolve falar, enviando o seu Filho para a terra. O seu único Filho. Num momento onde a terra estava cheia de guerras, onde Roma estava conquistando todo o Oriente Médio, parte da Ásia, Europa,
onde Roma era a nação mais poderosa da face da terra, como os Estados Unidos hoje. Onde César, o conquistador, ele conquistava tudo debaixo de grande força e poder militar. E é interessante que Deus, ele trabalha de uma forma que ele coloca os homens pirados, digamos assim. Ele deixa o homem doido, porque ele decide fazer uma guerra sem dizer uma só palavra. Roma, através de César, o imperador, ele conquistava uma terra e através da força ele colocava em prática tudo que Roma achava por ser verdade, estabelecendo o governo e o domínio de Roma. E é nesse contexto que Deus envia o seu único filho para a terra. Aonde ele vira o mundo de cabeça para baixo. Aonde ele vira o mundo de cabeça para baixo. Sem uma arma, ele começa a estabelecer o seu reino somente através do seu testemunho de vida. Somente através de uma palavra que ele tinha recebido da parte do Pai. E eu gostaria de abrir com você Efésios capítulo 4, a partir do verso 11. E o interessante é que nós já vamos voltar naquele contexto. O Pai, nos dias de hoje, depois da cruz, ele está edificando o seu povo. Ele está edificando uma noiva. Em Efésios capítulo 4, verso 11, diz assim: E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, e ainda outros como pastores e mestres. Esses são os 5 ministérios. Tendo em vista o aperfeiçoamento. Tendo em vista o que, igreja? Para que ele desenvolveu, para que ele revelou os 5 ministérios? Para que ele deu apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores para a igreja? Em vista para o aperfeiçoamento dos santos, para a boa obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo viverá um completo edificar da parte de Deus. Daqui a pouco você vai entender onde nós queremos chegar. Olhe para o irmão que está do seu lado. Ele está em constante edificação. Não julgue ele. Dá um sorriso para ele e diz assim: eu não vou te julgar mais. Eu não vou te julgar mais, porque você está sendo edificado por Cristo. Sabe uma das frases que a gente mais ouve? Mas ele não é crente, como que ele está fazendo isso? Não é isso que a gente escuta? Ela não é crente, como que ela está fazendo aquilo? O mundo aprendeu a rotular a igreja de Cristo como se já se fosse perfeita. Nós estamos em processo de perfeição. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Só que quanto mais demorar para você ser aperfeiçoado, mais vai doer. Esse é o detalhe. Sabe o porquê que vai doer mais um pouquinho? Porque é um processo, daqui a pouco nós vamos voltar lá na vida do Senhor Jesus. Quem aqui já ouviu falar que a dor, o crescimento, para crescer existe uma dor? O Yuri pode contar isso para nós, né, filho? Vem dar uma aula aqui para nós. Existe a dor do crescimento, que é uma dor natural. E muitas vezes você vai olhar para dentro de você e vai se perguntar: mas por que eu estou passando por isso? Não se preocupa não, é Deus trabalhando na tua vida. É a dor do crescimento, e a dor do crescimento ela dói. Às vezes você olha para o teu corpo e você está crescendo e você está vendo aquela dor e não tem explicação nem de onde, nem porquê, nem para quê, mas de repente aquilo está doendo. Essa é a dor do crescimento, não se preocupe.
E para isso que Deus deu os 5 ministérios para a edificação do corpo de Cristo. Pode passar. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Eu e você seremos aperfeiçoados até quando? Até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Só até esse ponto que nós vamos ser edificados. Só até esse ponto que nós seremos aperfeiçoados. Então não se preocupe. Enquanto você estiver vivo, você será aperfeiçoado por Cristo. Amém? E terá um sacerdote nessa casa para te ensinar. E um na sua casa também para te ensinar a se aperfeiçoar para Cristo. Amém, sacerdotes? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Uau, que nível que eu e você precisamos chegar. Somente ao nível do Filho de Deus. Quer descobrir o propósito para a sua vida? Esse é o propósito de Deus para mim e para você. Esse é o propósito de Deus para mim e para a sua vida. Chegar à estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. Chegar à unidade da fé do Filho de Deus. E ao pleno conhecimento de Cristo. Esse é o propósito da sua vida. É por isso que nós temos que gastar a nossa vida. Porque se nós não gastarmos a nossa vida nisso, tudo será em vão. Tudo será em vão. Para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela astúcia da invenção do erro. Por que eu e você precisamos chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus? Para que não sejamos enganados. Senão a nossa cabeça vai voltar lá atrás, na cultura romana, que nós vamos falar daqui a pouco a respeito disso. Se eu e você não amadurecermos como Cristos, como pequenos Cristos, nós viveremos uma eterna crise no nosso dia a dia e na nossa vida, permanecendo literalmente no leitinho, permanecendo como crianças inconstantes, e não como homens e mulheres que estão sendo aperfeiçoados para Cristo e por Cristo, através da sua palavra. Pode voltar por favor, John. Para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela astúcia da invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Existe um nível que é esperado por Deus para mim e para você. Todas as áreas da minha e da nossa vida precisam estar no nível de Cristo. Mas esse nível de Cristo muitas vezes confunde a muitos. Preste muita atenção a partir de agora. Confunde a maioria dos cristãos. Maioria por quê? Porque a palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento e conhecimento da palavra de Deus. Nós temos uma ideia e um pensamento a respeito de Deus que nós trazemos antes de começarmos a conhecer verdadeiramente a palavra do Senhor, e achamos que aquele Deus que nós ouvimos dos nossos pais, ouvimos na mídia, ouvimos na escola, são as verdades sobre Deus. Muitas vezes nós ouvimos sobre algo que o crente ele precisa ser poderosíssimo, que o crente ele precisa conquistar, que o crente ele precisa ser vitorioso em tudo. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi milhares e milhares, eu pensava assim antes. Não se preocupe, nós venceremos também. Eu não estou dizendo que nós não venceremos, nós venceremos também. Mas não é só isso. A cultura romana desenvolveu ali no século I, foi desenvolvida ali no século I uma cultura de dominação, uma cultura de dominância, de predominância em tudo.
Uma cultura que, se você guerreasse ao natural, você venceria. E Deus olha tudo aquilo e Ele fala assim: eu vou colocar uma bagunça santa nesse lugar. E Ele decide enviar o seu único filho. E aquele menino nasce de uma virgem. E ele é ensinado pelo seu pai extremamente, muito provavelmente, porque naquela época os filhos eram verdadeiramente ensinados na palavra pelos pais, como deveriam ser nos dias de hoje. Se você pegar um filho de judeu, você vai perguntar sobre o Antigo Testamento para ele. Ele dá aula para mim e para você, principalmente para mim que sou pastor. Ele dá aula para mim. Mas os nossos filhos sabem a palavra de Deus na ponta da língua, não é verdade? A responsabilidade do pai é ensinar. A palavra de Deus diz assim: ensina o filho no caminho que ele deve andar, e quando ele crescer ele não vai se desviar dele. É no caminho. No caminho. Certa vez perguntaram para Jesus, falaram assim para ele: mestre, mostra-nos o Pai. E Jesus falou: como que vocês querem ver o Pai? É só olhar para mim. Eu sou a expressão do Pai. Como eu e você, crentes em Cristo Jesus, precisamos ser a expressão de Cristo aqui na terra, para todo aquele que vejam, que possam ver, eu e você possam ver a Cristo em nós, através das nossas atitudes. E o interessante é que Cristo, ele vai e passa 30 anos, como se tivesse undercover. Foi 30 anos para que Deus pudesse externar o ministério do seu Filho. E o interessante é que os ministérios hoje, eles querem fazer o quê? Eles querem ter o ministério por 30 anos e ficar só 3 anos na incubadora de Deus. E Deus deixou Jesus 30 anos na incubadora, 30 anos aprendendo um ofício, muitas vezes de carpinteiro, para que 3 anos somente Ele mudasse toda a história da humanidade. Deus não precisa de 30 anos meu e seu. Deus só precisa de uma vida que tenha um propósito nas mãos do Senhor, que decida se gastar pelo Senhor e para o Senhor, que entenda o propósito dEle. Ah, pastor, já passou 30 anos, 40, 50 anos da minha vida, eu não fiz nada para Deus. Jesus só precisou de 3 anos. Enquanto isso, Ele estava sendo formado pelo Pai. Não é isso que nós vemos no dia de hoje? Por isso que a igreja de Jesus está uma bagunça. Por isso que a igreja de Cristo é uma igreja morna, infelizmente, muitas vezes. É uma igreja que fala de Cristo, mas não conhece a Cristo, muitas vezes. E o interessante é que nós podemos tirar alguns ensinamentos da vida do Senhor Jesus. Mas tem um detalhe. Quando nós nos deparamos com esses ensinamentos, há um choque na nossa vida. Há um choque na nossa vida. Para ganhar, você vai precisar perder. Para ser o primeiro, você vai precisar aprender a ser o último. Você está disposto a isso? Para ganhar a vida, você vai precisar perder ela. Para ser salvo, você vai precisar renunciar a tudo. Roma não pregava isso. A cultura romana ensinava eu e você a dominar sobre todas as coisas. E ela predomina até hoje. Não é isso que o capitalismo ensina? Eu e você precisamos ser os melhores, os mais ricos, os mais bem vestidos. Nós precisamos ser os melhores em tudo. Eu e você precisamos ser os melhores, sim, daqueles que expressam a Cristo com um propósito. Sem uma palavra, o Cristo foi enviado como ovelha muda ao matadouro. Sem dizer uma só palavra, Ele caminhou em direção ao caminho da cruz, da crucificação. Aquele que tinha no poder de uma palavra o poder para destruir toda a terra, toda a humanidade. Ele não ousou ser igual a Deus. Ele não ousou usar do seu poder para fazer aquilo naquela hora, porque a hora ainda não era chegada.
Sabe como Roma liderava e conquistava os povos? Escravizando 2/3 dos seus cidadãos. Sabe o que o mundo aí fora faz com a mente de cada um de nós? Muitas vezes tenta nos escravizar. Porém, existe um versículo base para mim e para você. João 8,36 diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O sistema lá fora quer te aprisionar de tal forma que somente o Filho de Deus pode te fazer livre. Porque se o Filho de Deus libertar eu e você, verdadeiramente eu e você seremos livres de tudo. O apóstolo Paulo dizia que ele era escravo de Cristo, mas livre de todos. Ele amava ser escravo de Cristo, pelo qual ele estava enraizado, servindo como servo ao seu Senhor. Se você falar para alguém hoje, você precisa servir como servo de Deus, é escândalo para os nossos dias. Porque essa geração só quer ser chamada de filho ou filha. A palavra servo constrange a muitos. Mas Paulo disse assim: o meu orgulho, o meu prazer é ser servo daquele, porque eu sou escravo dele. E aquele homem foi tremendamente usado por Deus. Aquele homem foi tremendamente usado por Deus na face da terra, porque ele compreendeu a loucura da cruz. Ele compreendeu a loucura da cruz. Sabe, a nossa alma vai militar sempre contra o nosso espírito. A nossa alma militará sempre contra o nosso espírito. Porque enquanto nós estamos no mundo, o mundo vem alimentando a nossa alma, e quem alimenta a nossa alma, nós é que permitimos ela ser alimentada. O nosso espírito é alimentado quando oramos, jejuamos, quando lemos a palavra, quando obedecemos a palavra, somente aí o nosso espírito é alimentado. Quem é alimentado mais nos nossos dias de hoje? A nossa alma, o nosso espírito. O povo saiu do Egito com uma cultura do Egito dentro do seu coração, dentro da sua mente. Porém, precisou 40 anos passarem para que Deus pudesse tirar o Egito do coração do povo, mas o coração do povo não saiu do Egito. O coração deles estava lá atrás ainda. O coração do povo estava nas coisas de Deus ainda. O coração do povo estava no que Deus podia fazer ainda. O coração do povo estava no maná. O coração do povo estava na comida. O coração do povo estava no que Deus podia fazer. E não somente estar na presença de Deus. Sabe, igreja, Deus está levantando um povo na face da terra que adora somente a Ele. Um povo que é verdadeiramente livre do sistema do mundo. Um povo que literalmente decidiu mudar a sua mentalidade, mudar o seu modo de viver. Um povo que não está se importando com mais nada a não ser amar a Deus e sobre todas as coisas ao Senhor. O Senhor está à procura desse povo sobre a face da terra. Um povo que queira deixar os ensinamentos de Roma, os ensinamentos do Egito, os ensinamentos mundanos para trás e colocar os ensinamentos de Cristo em prática. Sendo livres de todos, escravos somente de Cristo. O mundo te ensina a ter orgulho de todas as coisas. Sabe, quando o nosso filho faz algo, qual é a primeira palavra que nós dizemos a ele? Que orgulho de você, meu filho. Inconscientemente nós estamos ensinando o nosso filho que é ser orgulhoso. Inconscientemente nós sabemos que ao orgulhoso o Senhor se detém, o Senhor rejeita aquele que é orgulhoso. Eu preciso mudar o meu vocabulário, eu preciso falar: filho, eu estou feliz por você, parabéns. E não falar: eu estou orgulhoso de você, porque ao orgulhoso Deus se detém, Deus rejeita o orgulhoso. Mas aquele que é humilde, o Senhor faz o quê? Vem, filho, vem aqui que todas as coisas são tuas. Sabe, crente falando a palavra assim, N senhora. Sabe aquela palavra, N senhora? Não vou nem completar a frase, porque é um absurdo o crente falar isso. Quem que é o teu Senhor? É Jesus ou é N senhora? Fala para mim.
Quem é o teu Senhor, igreja? Crentes falando, líderes falando uma coisa dessa, ainda bem que não é aqui. Senão eu pegava a espada. Mas se for aqui, ai. Amados, homens que estão ensinando falam uma coisa dessa. Homens que estão ensinando me falam uma coisa dessa. O mundo nos ensina a sermos orgulhosos, mas sabe quem vai herdar a terra? Não são os orgulhosos, são os mansos de coração. Os mansos de coração herdarão a terra. Mateus capítulo 5, verso 5, diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quer herdar a terra? Aprenda a ser manso. Quer ser abençoado por Deus financeiramente? Aprenda a ser manso e humilde. Simples assim, igreja. Os mansos herdarão a terra. É tantos segredos que Jesus deixou para mim e para você. Só para confirmar o que eu disse, Tiago capítulo 4, verso 6. Todavia, ele dá maior graça. Portanto, ele diz: Deus se opõe aos arrogantes, ou orgulhosos, que está na minha versão. Porém, ele dá graça aos humildes. Sabe por que muitas vezes Deus vem ferir eu e você? Sabe por quê? Que Ele está nos fazendo humildes. Qual era a maior marca do Senhor Jesus? A mansidão e a humildade. Sabe o que o Pai faz quando Ele vê um coração humilde e manso? Ele dá a maior graça. Sabe o que é dar a maior graça? Está aqui, filho, ó. Você está entendendo. Toma aqui, ó. Toma aqui, ó. Sabe uma das maiores coisas que a nossa geração faz? É reivindicar os seus direitos. Você já reivindicou os seus direitos? Eu já, muitas vezes. Essa geração gosta de reivindicar tudo. Sabe o que Jesus ensinou? Mateus capítulo 8, verso 28. Ele ensinou para mim e para você a renúncia. A renunciar tudo. Aquele que renunciar tudo por amor a Ele. Todavia, pode pôr para mim, John, por favor, Marcos 8, 28. Eles responderam, Marcos 8, 28. Mateus 8, 28, perdão. Glória a Deus. Fugiu o versículo. Aquele que quiser vir após Cristo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Quer seguir a Cristo? Tome a sua cruz. Como Cristo tomou a sua cruz silenciosamente, lá no passado. Silenciosamente, Ele começou a desenvolver a maior guerra. Quando eu e você aprendemos a tomar nossa cruz, silenciosamente nós estamos aprendendo a guerrear, como Deus ensinou para Cristo, como o Pai desenvolveu para Cristo, para que Cristo viesse a guerrear por mim e por você, silenciosamente. Quando eu tomo a minha cruz, quando eu começo a negar o meu eu, Deus observa e fala: olha, ele está entendendo, eu vou liberar um pouquinho mais de autoridade, eu vou liberar um pouquinho mais de poder sobre ele e sobre ela. E o interessante é que Deus não trabalha como o homem trabalha. O mundo, para você ter algo do mundo, você vai ter que fazer por merecer. Para você ter algo da parte de Deus, você vai precisar renunciar a tudo.
O apóstolo Paulo disse assim: eu sei viver em bonança quanto escassez. Eu sei passar fome, eu sei passar necessidade, eu sei o que é ter abundância. Mas em todas as coisas, Cristo é. Em todas as coisas, eu sou mais que vencedor. Se eu e você entendermos verdadeiramente o caminho da cruz e o que isso produzirá na nossa vida, esse é um caminho de escândalo para os homens, mas é o único caminho para mim e para você. A palavra de Deus diz que o caminho ele é estreito, que conduzirá a uma porta estreita, mas certamente depois dessa porta estreita vai ter um manancial para mim e para você, depois da ressurreição. Eu entendo que o Espírito Santo de Deus está intercedendo junto ao Pai com gemidos inexprimíveis pela sua igreja, para que ela venha entender o caminho da cruz. Sabe outra coisa que o mundo nos ensina? Faz alguma coisa para mim que eu faço por você. Não é isso que o mundo ensina? Faz alguma coisa para mim que eu faço por você. É a lei do favor. Sabe o que Jesus ensinou? 1 João capítulo 3, verso 16, por favor, John. João 3,16. Nisto conhecemos o amor. Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar as nossas vidas pelos nossos irmãos. Cristo veio me ensinar o que é o amor incondicional, de fazer algo por uma humanidade que nem tinha nascido, mas Ele já estava demonstrando tamanho amor, sem esperar nada em troca. Quando nós entendermos que é preciso viver sem esperar nada em troca, nós vamos começar a entender o caminho da cruz e entender a cruz. Sabe quais são os 2 maiores mandamentos que Cristo deixou para mim e para você? O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e depois? Como que ele falou depois? E o próximo? Primeiro ama você ou ama o próximo? Amar o próximo como você se ama. Esse caminho da cruz, ele é tremendo. Como que eu vou amar o irmão Fábio antes de me amar? Como que eu vou amar a minha esposa antes de me amar? Sem receber nada em troca. Cristo veio revelar o amor incondicional. Quando eu entender que eu preciso fazer algo para o meu irmão sem esperar nada em troca, eu estou começando a entender a linguagem do reino de Deus. E quando Cristo vê isso em mim, como fundamento, tanto quanto os outros que nós estamos falando, Ele vai olhar e falar, puxa, ele está começando a entender. Está começando a entender que não é sobre ele. Jamais foi sobre ele. É sobre Cristo. Sabe o que o mundo nos ensina? O mundo nos ensina a ganharmos o mundo. Eu preciso ter a melhor casa, o melhor carro, a melhor conta bancária, a melhor profissão, o melhor tudo. Mas eu tenho uma notícia para você. Tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Alguém já viu um caminhão de mudança seguindo um cortejo fúnebre? Já viu? Levando todos os pertences do falecido, do defunto? Eu nunca vi. Cristo veio revelar a eternidade para mim e para você. Ele veio revelar algo que era muito mais valioso do que bem algum na face da terra. Pergunte aí para o irmão que está do seu lado, você já viu um caminhão de mudança seguir um cortejo fúnebre? Pergunta aí para ele.
Agora pergunta assim, por que você está tão preocupado então? Sabe o que a cruz nos ensina? A vivermos pelo que é eterno. Porque somente pela cruz nós vamos ter acesso à eternidade de Cristo e com Cristo. A cruz nos ensina o verdadeiro valor de todas as coisas. A cruz vem nos ensinar o verdadeiro sentido da vida. Aonde, num império que estava predominando sobre a face da terra, Cristo ele veio desenvolver o seu reinado sem uma única guerra. E qual é o reinado que prevalece até hoje? De Roma ou de Cristo? Fala aí para mim. Qual é o reinado que prevalece até hoje? É o de Roma ou de Cristo? O reinado de Cristo prevalece até hoje e jamais terminará. Agora, eu vivo pelo aquilo que vai passar ou por aquilo que jamais passará? Essa é a grande pergunta. Essa é a grande pergunta, igreja. A cruz, ela não é um símbolo. A cruz de Cristo, ela é um estilo de vida. Thank you. Ela é um estilo de vida que precisa ser verdadeiramente vivida por todos nós, para sermos aperfeiçoados constantemente, para que cheguemos à estatura do varão perfeito que é Cristo. E eu tenho uma última notícia para você. No final de tudo, sabe quando você assiste aquele filme e de repente passa aquelas letrinhas ali, os nomes de todos os artistas, e de repente vem aquela última cena, que a gente está acostumado nos dias de hoje? A Bíblia também tem isso. A Bíblia também tem isso. E lá naquela última cena, já preguei sobre isso na primeira conferência em Gales, tem o spoiler do fim. E sabe quem vai estar lá na última cena? Aqueles que passaram pela cruz com Cristo. A igreja santa, pura e imaculada, que aprendeu a guerrear suas guerras, sem precisar dizer uma só palavra. A igreja que aprendeu a ser mansa, pura, simples e humilde. A igreja que tem o Espírito Santo de Deus dentro dela, que quando abre a sua boca só expressa a Cristo, não expressa nada além do que Cristo. Para finalizarmos, Apocalipse capítulo 19, verso 5, por favor. E do trono saiu uma voz que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que os temeis, tanto pequenos quanto grandes. Pode passar. Também ouvi uma voz do trono também ouvi uma voz como a de uma grande multidão, como o som de muitas águas e fortes trovões, que dizia: aleluia, porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. Alegremos-nos, exultemos e demos a glória a Ele, porque chegou o momento das bodas do Cordeiro e a sua noiva já se... Quem estará na última cena com o Cordeiro? A noiva de Cristo, que já se preparou. Aquela noiva de Efésios 4, que estava sendo aperfeiçoada para que chegasse à medida e estatura do varão perfeito. Coloque a mão assim no seu coração, diga para você mesmo: a estatura do varão perfeito é a medida que Deus espera de nós, é a medida que Deus espera de mim. E a sua noiva já se preparou.
Gostaria de chamar um grupo de louvor aqui em cima. E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. A noiva já está preparada. Subir. O fim do filme nós já temos. Agora a grande pergunta é: quem de nós estará lá? Essa é a grande pergunta. Quem de nós estará lá naquele dia? Nós estamos na do irmão Eduardo, da irmã Monique, nós estamos falando sobre o livro de Apocalipse. E a cada semana tem sido 1, 2 capítulos ali maravilhosos do Apocalipse. E nós falamos essa semana, se não me engano foi a semana sobre o céu e sobre o inferno. Que as pessoas passarão a eternidade num lugar que rangerá, de ranger de dentes, e sofrimento eterno. E sofrimento eterno. Porém, alguns passarão a sua eternidade com Cristo. O mundo está tendo a chance de se preparar. A noiva do Cordeiro está tendo a chance de se preparar para Ele. E eu quero deixar uma última pergunta para nós. Você está disposto a viver o caminho da cruz para herdar o reino de Deus e passar a sua eternidade com Cristo? Te confesso que essa palavra me traz um temor muito grande. Se alguém precisa de algo para salvar, é reconhecer a Cristo como seu único e suficiente Salvador, que está descrito em Romanos, capítulo 10, verso 9 e 10. E daí em diante desenvolver a sua salvação. A noiva está sendo chamada nos dias de hoje a se amadurecer. Se você observar as palavras que têm saído desse púlpito, é um convite a deixar o tempo do leitinho para trás e crescer verdadeiramente na palavra de Deus. É um convite para olharmos para Cristo e olharmos para os planos dele. Porque até mesmo os sacerdotes daquela época, eles estavam esperando o Messias. E o Messias passou por eles, na frente deles, montado num jumentinho, estabelecendo o reino de Deus, revelando o reino de Deus, revelando tudo que o Pai havia escondido desde Gênesis até Malaquias, diante do nariz deles ali, ó. Não deixe a oportunidade de Deus passar diante dos seus olhos. Tudo que é mais puro, tudo que é mais reto, tudo que é santo, nisso pensai e nisso vivei, porque Cristo está às portas. Hoje nós celebraremos a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, aonde nós lembramos o sacrifício dele que ele já fez por nós. Ele não vai fazer mais um sacrifício por nós, o que ele tinha que fazer ele já fez. Muitas vezes nós falamos assim: o melhor de Deus está por vir. Não, o melhor de Deus já veio, que ele deu o melhor dele por mim e por você. O melhor dele jamais virá, jamais voltará, porque ele já deu. Agora, preciso eu e você acessar o melhor dele. Ah, pastor, mas não foi o melhor para a minha vida. Aí depende do seu ponto de vista. Foi o melhor de Deus para mim e para você, para a humanidade. E eu quero te convidar a se colocar de pé nesse momento e fechar os seus olhos e refletir por um instante a respeito do sacrifício do Senhor Jesus.
Deus não trabalha muitas vezes da forma que eu e você esperamos que Ele trabalhe. Aliás, na maioria das vezes Ele nunca trabalha do jeito que a gente espera. Sabe por quê? Porque se Ele trabalhar da forma que eu e você esperamos, eu e você jamais colocaremos em prática a palavra fé. Jamais conheceremos verdadeiramente o que é fé. Fé é andar por aquilo que você não vê, mas que você espera e sabe que acontecerá. Isso é fé. E o povo de Deus é chamado a andar de fé em fé. O povo de Deus é chamado a andar, como o Salmo 119 ensina: lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. Eu e você fomos convidados a andar pela fé, especialmente nesses últimos dias da Igreja de Jesus na face da terra. Aí que a igreja precisará ter ainda mais fé, ainda mais eloquência, ainda mais sabedoria e temor no Senhor, para que ela venha edificar o que o Senhor está edificando na sua igreja nos dias de hoje. E eu quero te convidar a fechar os seus olhos e orar ao Senhor e fazer uma reflexão na sua vida. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente nessa noite, porque essa noite é uma noite de particular entre o Espírito Santo de Deus e você, aonde você pedirá a Ele dizendo: Senhor, vasculha o meu coração, Senhor, revela os teus fundamentos para mim, Senhor. Revela os teus segredos para mim, Senhor. Revela tudo que o Senhor escreveu na sua palavra para mim, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, entrego a tua noiva diante do Senhor. Eu entrego os teus filhos em tuas mãos, ó Pai. Te peço, Senhor, que o Senhor use de misericórdia com cada um de nós. E que a cada dia, Senhor, o Senhor venha se revelar ainda mais ao nosso espírito, Senhor. Porque tudo aquilo que o Senhor revela ao nosso espírito jamais se perderá. Mas aquilo que o Senhor revela para a nossa alma se perderá, Senhor. Mas aquilo que o Senhor escreve no nosso espírito jamais se perderá. E eu declaro em nome do Senhor Jesus: revela-te, ó Pai, ao espírito dos teus filhos, de cada um de nós, a sua palavra nessa noite, para que possamos entender verdadeiramente, Senhor, que nós fazemos parte do teu reino, que nós somos a tua noiva, que nós somos o teu povo, que o Senhor espera algo de nós, o Senhor espera uma resposta de nós. E a nossa resposta será sim, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, cumpre em nós o teu querer. Cumpre em nós o teu querer. Cumpre em nós, Senhor, o teu querer. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Gostaria de chamar os irmãos que vão me ajudar na ceia, por favor. Pastor Rodrigo, presbítero Vitor também. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, papai.
1 Coríntios capítulo 11, verso 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Vem cá, meu amor. Pastor Inês também, por favor. Pai, nós entramos, Senhor, neste lugar de arrependimento, Senhor. Lugar, Senhor, aonde o Senhor ama que a gente esteja, Pai, porque é onde a gente se faz fraco, Senhor, porque a Tua palavra diz que quando nós estamos fracos é quando somos fortes. Porque quando nós reconhecemos o nosso erro, Senhor, e entendemos a Tua grandeza, Senhor, entendemos o Teu sacrifício, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor fez para nós, Pai. Pai, o quão bom é entender isso, o quão bom, Senhor, é ter o Senhor como Pai, como nosso Senhor, que deu a Tua vida por nós, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o nosso coração, Senhor, seja cada dia grato ao Senhor, Pai. Que nós possamos olhar para dentro de nós, Pai, e nos perguntarmos aonde, Senhor, nós temos errado, aonde nós temos falhado, Senhor, aonde nós temos entristecido o Teu Espírito. Fala, Senhor, para nós, nos mostra, Senhor, porque nós queremos, Senhor, estar diante do Senhor sem mácula, sem mancha, Senhor, mas limpos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós tenhamos alegria a cada dia da salvação, Pai. Pai, nós Te louvamos, Te agradecemos por este momento, Senhor, aonde nós podemos lembrar da Tua morte, mas também lembrar da Tua ressurreição, Pai. Obrigado, Senhor, porque tudo que o Senhor tem prometido na Tua palavra, o Senhor tem sido fiel para cumprir. Tudo que lá no começo, Senhor, da Bíblia, falava e apontava, o Senhor veio e cumpriu todas as profecias, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós esperamos para que o dia que nós possamos olhar ao Senhor de face a face, Senhor, e nos rendemos diante da Tua grande presença, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos pelo Teu sacrifício. Amém, Pai. Quando nós olhamos para a mesa, nós lembramos do sacrifício do Senhor Jesus, que voluntariamente, ao terceiro dia, Ele ressuscitou, mas antes de ressuscitar, Ele se entregou voluntariamente por amor a todos nós. Que nós possamos lembrar o sacrifício de Cristo, olhando para o pão, olhando para o suco da vide, aonde voluntariamente Ele entregou-se por amor a cada um de nós. E que da mesma forma que Ele se entregou por nós, que nós lemos ali em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, que nós possamos nos entregar verdadeiramente pela vida de todos os nossos irmãos também, em nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor, nós consagramos este pão, este suco da vide, para que eles tornem, Senhor, para que eles representem o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Corpo este, Senhor, moído, sangue este derramado naquela cruz, por amor a cada um de nós. Pai, em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e consagramos estes elementos, em nome do Senhor Jesus. Você que vai cear conosco, permaneça de pé, por favor, em nome do Senhor Jesus. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo?
Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor. Ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, sob um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós Preparamos a mesa, sob um lugar de honra. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Aleluias. Todos estão com o pão e com o suco? Amém? Glória a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele pegou um pão. Tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Que possamos todos comer em nome do Senhor Jesus. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes em que o beberem,
em memória de mim, porque todas as vezes que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém, igreja? Que possamos trocar o cálice com o nosso irmão que está do nosso lado. Diga assim para ele: eu quero dar minha vida por você até que Cristo venha. Quero dar minha vida por você até que Cristo venha. Glória a Deus, família. Até que Cristo venha. Amém? Que possamos todos tomar em nome do Senhor Jesus. Aleluias, glória a Deus. Espírito Santo, nós agradecemos por este momento, por esta comunhão, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, por esta oportunidade. Obrigado por comunhão, estarmos em comunhão juntos, em união, Pai. Que nesta noite nós possamos engrandecer o Teu nome, nós possamos entregar a nossa coroa e dizer que santo, santo é o Teu nome, que é digno de toda honra, que é digno de toda glória. Sim, Jesus, porque somente a Ti nós entregamos a nossa vida, nós entregamos o nosso louvor a Ti, o nosso coração, e nós possamos dizer: Te amamos, Jesus, nós Te amamos e Te adoramos, e declaramos nessa noite que nós estamos construindo aqui um altar de adoração a Ti, que é digno de toda honra e de toda glória. Aleluias! O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento, sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Aleluias, glória a Deus, família. Gostaria de chamar aqui em cima o irmão Eduardo e irmã Monique, por favor, irmão Dema, irmã Luzia. Vem aqui em cima, por favor. Só um pouquinho. Cadê o João? Tá aí? Glória a Deus, não tinha enxergado. Falta óculos. Glória a Deus.
Aleluias. Amados, isso por favor. Amados, nessa noite, nós vamos estar reconhecendo alguns casais como diáconos da igreja. E também, vamos aplaudir ao Senhor, amém? E também separando alguns outros casais para diáconos também, amém? Eu entendo que essa noite é uma noite de alinhamento na vida do irmão Demo, irmã Luzia, irmão Eduardo, irmã Monique, no João, irmão João, glória a Deus, porque eles estavam undercover, amém? Eles já vieram de outros ministérios, já ungidos, separados e ungidos já como diáconos, e nós precisamos reconhecer a autoridade do Senhor sobre a vida de vocês. E para nós é uma honra, para mim como pastor é uma honra receber, não só vocês como membros que vocês já são, mas também como diáconos na casa do Senhor, amém? Vocês possam levantar as suas mãos para aqui, em direção à vida deles e abençoar. Pastor Rodrigo, por favor, pastor Inês também, amor, vem cá. Que a gente possa abençoar a vida dos nossos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pela vida do irmão Eduardo, pela vida da irmã Monique, pela vida, Senhor, do irmão Dema, pela vida da irmã Luzia, pela vida do irmão João, Senhor, pelo qual nós consagramos eles ao Senhor. Te agradecemos, ó Pai, reconhecemos o chamado, reconhecemos o ministério do Senhor sobre a vida dos seus filhos. Pai, nós liberamos poder e autoridade sobre a vida deles, para que a partir de agora, ainda mais, Senhor, eles venham, Senhor, realizar milagres, sinais e prodígios em nosso meio, para que o corpo de Cristo continue sendo edificado pelo Senhor, para o Senhor, até que o Senhor venha, em nome do Senhor Jesus. É que nós oramos e vos abençoamos, em nome do Senhor Jesus. Amém, família? Glória a Deus. Glória a Deus. Agora eu gostaria de chamar aqui em cima o irmão Lucas, irmã Natane, irmão Douglas, irmã Paula e a Kathleen também. Glória a Deus. Irmão Eduardo, irmã Monique, irmão João, irmão Dema, irmã Luzia, eles já vieram como diáconos de outra igreja, nós só reconhecemos o ministério deles diante do Senhor. Amém? Agora, estes irmãos amados, nós estamos separando para o ministério diaconal. O que significa separar para o ministério diaconal? Nós vamos ler a carta que o apóstolo Paulo ensinou para Timóteo. 1 Timóteo capítulo 3, verso 8. 1 Timóteo capítulo 3, verso 8, a palavra do Senhor diz assim. Amém. Os diáconos da mesma forma devem ser respeitáveis, de uma só palavra, não dados a muito vinho, nem dominados pela ganância, devem permanecer no mistério da fé com consciência pura, devem também primeiramente passar por experiência, devem ser provados, depois, se considerados irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Por que nós precisamos separar a vida de vocês primeiramente para provar o coração de vocês, para ver se vocês estão aptos de desenvolver o diaconato? Eu sei que vocês já desenvolvem isso há muito tempo, eu sei que isso só é uma questão de título, mas para que tudo seja feito com ordem e decência, segundo a palavra do Senhor, nós precisamos separar vocês este tempo, para provar o coração de vocês, para que vocês sejam achados irrepreensíveis segundo a palavra do Senhor, segundo o que o apóstolo Paulo ensinou para Timóteo, que o diácono ele precisa ser separado e provado para depois ser ungido. Amém? É por isso que nós não ungimos diretamente as pessoas. É por isso que você vê muito pastor, muito missionário, muito evangelista que se diz pastor, mas infelizmente não prega a palavra como tem que ser. Mas nós precisamos ensinar a palavra como verdadeiramente ela é. Amém? Nós queremos abençoar a vida de vocês com toda a sorte de bênçãos espirituais e naturais,
com toda autoridade e poder, que seja ligado tanto nos céus como na terra, a autoridade do Senhor sobre a vida de vocês, para que verdadeiramente vocês sejam achados dignos do ministério que o Senhor tem separado e liberado para a vida de cada um de vocês, que é só o começo da obra de Deus na vida de vocês. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo, Senhor, a vida da Kathleen, Senhor, abençoa, Senhor, a vida da Paula, abençoa a vida do Douglas, abençoa a vida do Lucas, abençoa a vida da Natane, Senhor, e declaro, ó Pai, que eles estão separados para o diaconato, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor, que o Senhor conceda graça, sabedoria, entendimento, discernimento e muito amor e muita misericórdia para que eles venham, Senhor, crescer ainda mais no Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dos nossos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, família? Glória a Deus. Glória a Deus. Olha aí para o irmão que está do seu lado e diga assim para ele: o próximo pode ser você. Amém? O Senhor levantará pastores, missionários, evangelistas, diáconos, mestres, apóstolos. O Senhor levantará os 5 ministérios em nosso meio para que o corpo seja edificado em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Amém. Que o amor de Deus Pai, Deus Filho e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos neste mês de abril. E que venhamos verdadeiramente aprender a sermos verdadeiros filhos e filhas do Senhor. Que nós venhamos expressar o amor de Cristo pela vida de todos os teus filhos, para a tua honra e a tua glória que nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus Pai, Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Ide em paz e que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe. Temos cantina agora, não sai. Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, às 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.